Meus amores, a gente estava no módulo 7, trabalhamos os fungos, trabalhamos o reino animal, e eu acho que a gente trabalhou bem até Nematelmintes, depois ficou ali um pouco. Daí a gente entrou na filogenia das plantas e eu tinha passado batido os artrópodes, se eu não me engano. Mas então vamos voltar todos esses últimos grupos aí dos filos de invertebrados para fazer uma sequência mais lógica. Então veja, nesses grupos a gente vai focar bastante nas classes, nas características gerais, óbvio, e nas classes. Os moluscos, eles são caracterizados por serem moles, não por ter ou não concha. Porque existem moluscos que têm duas conchas, existem moluscos que têm uma concha, existem moluscos que não têm concha, existem moluscos que têm concha interna, como a lula, por exemplo. E a rádula, que é aquela estrutura de raspagem dos detritos, né, do sedimento, é presente apenas nos gastrópodes, aquele que tem cabeça, massa visceral e pés. É como é segmentado esse filo, essas classes, né? Então, como eu falei para vocês, a respiração é por pulmão, se eles são terrestres ou semiterrestres, ou aquáticos, e daí eles respiram por via branquial. Então, os gastrópodes, para vocês verem, tem cabeça, massa visceral e pés. Os bivalves têm pés e massa visceral, basicamente gônada e intestino, e aqui está a brânquia, porque eles são aquáticos, são filtradores. E os cefalópodes, cabeça e pés. Então, é lógico que ele tem massa visceral, mas a segmentação do corpo dele não é dividida assim. E como ele é aquático, novamente, brânquia aí, ok? O que é importante saber dele? Sistema circulatório aberto, ainda é hemolínfo, não é nem sangue que a gente fala. Esse tipo de respiração, porque já é algo diferente, né? E aí nós vamos para os anelídeos. A respiração aqui, a troca é cutânea, por isso que a pele é bem úmida e fina. Em alguns casos podem ter brânquias, no caso de poliquetos aquáticos. E eu tenho o meu sistema digestório já desde os nematelmintos completo, só que aqui eu vou ter algumas repetições desses órgãos porque eu tenho metâmeros. Além disso, eu tenho um sistema circulatório fechado, algo que até então eu não tinha. Lembrando que eu tenho oligoquetos quando eu tenho poucas cerdas, e aqui só para representar para vocês essa questão da repetição de alguns sistemas, né, como o excretor, por exemplo. Quando eu tenho os oligoquetos, eu também falo de fecundação cruzada. Então, são hermafroditas, têm variabilidade genética. Cada minhoca transfere os gametas masculino e feminino para a outra e as duas saem fecundadas. Quando eu falo de poliquetas, eu tenho várias cerdas. Então, são todos aquáticos. E com respiração que pode ser branquial ou cutânea. E aqui eu tenho a anatomia interna da sanguessuga, representada pela classe Aqueta. Eu não tenho cerdas. Basicamente, novamente, eu sou gônadas e intestino. Os animais, em geral, invertebrados, são isso, certo? E aí, eu tenho os artrópodes. Lembrando, artrópodes, apêndices articulados e exoesqueleto. Meu sistema circulatório aqui vai ser aberto novamente, que nem nos moluscos. Eu tenho uma respiração que eu chamo de traqueal ou filotraqueal, como se fossem ramos que vão se abrindo, onde essa armadura tem furos, né? E como eu tenho esse exoesqueleto, eu faço o que eu chamo de muda ou equidise. Todos os artrópodes fazem muda ou equidise, para que haja o crescimento. Então, eles ficam bem mais sensíveis ao ambiente quando eles estão sem esse exoesqueleto. Na classe dos insetos, esse corpo é segmentado em cabeça, tórax e abdômen, onde no tórax se inserem 6 patas, 3 pares, né, de cada lado. Pode ou não ter asa, pode ou não ter antena. E eu faço ainda por cima metamorfose. Então, a metamorfose é característica dos insetos. Ela pode ser completa, como o exemplo aqui da borboleta. Então, a minha fase larval é bem diferente, né, da fase adulta. Minha fase de pupa ou crisálida.
Eu tenho a metamorfose que não existe, chamada dos animais ametábulos, então não tem metamorfose, é um desenvolvimento direto, a larva só é mais, chamada de ninfa, é menor que o adulto. E aqui eu tenho o que eu chamo de insetos hemimetábulos, então eles não fazem uma metamorfose completa. Aqui eu tenho novamente a ninfa e cresce uma asa nessa minha fase adulta. Então, holometábulos, ametábulos, hemimetábulos. Mas é importante saber que todos os insetos têm metamorfose. E todos os artrópodes têm equidise, ok? Aqui para quem tem medo. Já nos aracnídeos, que é outra classe, nós temos cefalotórax e abdômen, 8 patas, 4 para cada lado, pedipalpo e quelíceras, que são apêndices aí modificados, né, para alimentação e ou reprodução. Então, o pedipalpo, ele não é um apêndice para locomoção, ele não é contado, senão ele teria 10. Já pensou? Já tá bom assim. E não tem asas, graças a Deus, não tem antena. Aí eu vou para os crustáceos, tem uma crosta adicional nessa pele, pode ter 10 a 12 patas aí, ó, o tatuzinho de jardim é um exemplo, e continua tendo cefalotórax e abdômen. E por fim, eu tenho os miriápodes. Os miriápodes são divididos em subclasses dos quilópodes, um par de segmento, um par de apêndice por cada segmento, e diplópodes, que é o dobro, né? Então, 2 pares de apêndices por segmento. E eles têm cabeça e o que a gente chama de tórax ou tronco. Então, eles não têm o abdômen. Lembrando que as patas se inserem sempre na região de tórax ou cefalotórax. Ok?